Quem mandou matar Marielle Franco? Se nós pegarmos o que a investigação avançou, nós temos 3 acusados principais. Rony Lessa, vizinho de Jair Bolsonaro. O segundo acusado, Elcio Queiroz, preso, assim como Rony Lessa, e que teve 12 vezes, ao menos, no condomínio Vivendas da Barra, onde mora Jair Bolsonaro. O terceiro nome envolvido, Adriano da Nóbrega, chefe do escritório do crime, que tinha a mãe e a esposa como funcionárias no gabinete de Flávio Bolsonaro. Depois ele foi executado na Bahia, numa operação que envolveu policiais civis do Rio e que a irmã dele qualificou como queima de arquivo. Quando tem rabo de porco, focinho de porco, nariz de porco, as suspeitas são inequívocas. Uau, uau, uau! Acabaram fazendo porcalhada. Isso é uma declaração chata, criminosa e leviana, uma associação proposital e consciente de um nome, sem provas, a um crime hediondo. Isso foi feito lá atrás, é verdade, mas a esquerda tinha tanta certeza que a família Bolsonaro estava envolvida no caso Marielle que não admitia mais nenhuma outra opção. Era ele o culpado e pronto, acabou. Lula falou do mesmo jeito, sugerindo essa associação também em vários discursos. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, a mesma coisa. Faziam pronunciamentos que levavam a esse entendimento claro. Todo mundo tinha essa certeza. Pois hoje de manhã, o que se viu na mídia foi um silêncio estupendo de alguns e outros que diziam que isso era uma tremenda besteira, de ficar politizando o assassinato da vereadora do PSOL do Rio de Janeiro. Veja que concordamos com isso também. É uma besteira, sim, e das grandes. Mas esse comportamento de tentar evitar a politização, deveria existir em qualquer situação de resultado, concorda? Se fosse de um lado ou de outro. Mas não é assim que acontece. Imagine se naquela camisa que estava a estampa Dilma 13 estivesse escrito Bolsonaro 22. Imagine! Faça esse exercício. O que você acha que iria acontecer? Será que o pessoal estaria falando a mesma coisa? Tipo, não vamos politizar essa questão, uma coisa não tem nada a ver com a outra? Iria? Pois foi o que eu ouvi hoje o dia inteiro. Não. Não se pode politizar isso. É ridículo. Essa camisa, esse apoio ao PT foi lá atrás, o cara pode ter mudado de opinião? Eles disseram. Sim, e estão corretos. Isso foi lá atrás e o cara pode ter mudado de opinião muito. Sim. Mas não é disso que estamos falando agora. O caso não seria levado em consideração da politização se a esquerda criminosa sim, porque cometeu vários crimes de integridade, de danos morais e materiais, não tivesse puxado a linha nessa direção. Você lembra do caso do cara lá do sul do país que entrou numa festa de petistas e atirou no dono da casa, o matando imediatamente e fugiu logo depois, na sequência? Lembra disso? Só porque ele era eleitor de Bolsonaro, a esquerda queria a prisão do ex-presidente. Disse um monte de besteiras, como se Bolsonaro tivesse dado a ordem para o cara fazer o que fez. Bolsonaro teve de gravar uma mensagem dizendo que condenava todo e qualquer tipo de violência e que não queria o voto daquele criminoso. Mas a presidente do PT, assim como vários outros militantes de esquerda, fez a festa em cima daquele episódio, politizou tudo até onde não podia mais. Mas com a descoberta de que o possível mandante do assassinato de Marielle Franco é um apoiador das pautas da esquerda, que é amigo do ex-governador Sérgio Cabral, que tinha sido condenado na Lava Jato a mais de 300 anos de cadeia, aí ficou ruim. Não se pode politizar, é desumano. Desumano foi acusar Bolsonaro sem prova. Não deu para derrubá-lo com o caso do Sul, mas no caso de Marielle ele não tem como escapar. Essa associação, essa acusação
leviana, sim, causou um distúrbio emocional no ex-presidente que ficou visivelmente abalado com a sacanagem. Veja o que ele disse na época. A morte da Mariela, seus patifes da TV Globo, seus patifes, canalhas, não vai colar. Não devo nada a ninguém. O cara gravou isso de madrugada, quando estava lá na Arábia Saudita. Como, depois de tudo o que aconteceu, não politizar? Aliás, não se trata de politizar, e sim de limpar o nome daquele que foi acusado inocentemente. A esquerda, esse pessoal todo aí que mencionamos, tinha o dever moral agora de ir para a frente das câmeras e reparar o dano que fez, pois as acusações deles caberiam e cabem muitos danos morais. Mas pergunta se eles vão falar alguma coisa. Agora um olha para o outro e diz: ih, deu ruim, melhor não falar nada, que eles esquecem isso daqui a pouco, é bem rapidinho. Isso chama-se hipocrisia e safadeza. A irmã de Marielle, Aniele Franco, que é ministra da Igualdade Racial, disse que é um dever do Estado esclarecer o caso. E é mesmo. E assim foi feito. Mas será que todo o empenho para solucionar esse crime teve a ver com a certeza que cairia sobre o nome Bolsonaro? Pode ser. Mas o trabalho da Polícia Civil do Rio de Janeiro e da Polícia Federal foi fundamental e brilhante, não só para elucidar o crime, mas também para provar a inocência de Bolsonaro. Foi sensacional. E por mais que não queiram politizar a questão, não tem jeito. Nesse primeiro momento, não tem. Depois, aí sim, pode-se adotar o curso que se deve. Mas lembrando que houve um outro crime, que foi a queima na fogueira ardente de um acusado sem provas. E por esta razão, isso precisa ser ressaltado. Resolvida essa questão, Bolsonaro sai limpo de mais uma acusação. E o foco agora passa a ser Domingos Brazão. A suposta delação dele ainda não foi confirmada pela polícia, mas também não foi negada. Domingos Brazão nega qualquer envolvimento nesse caso, disse que não conhece ninguém, inclusive. E vai ser bem mais difícil agora provar a participação dele, porque até então seria apenas uma delação. É necessário muito mais do que isso. O motivo do crime teria sido o envolvimento da ex-vereadora na ocupação de um terreno no estado do Rio, onde Domingos Brazão teria interesse. E Marielle estava incentivando a ocupação ilegal do terreno. As histórias batem perfeitamente e os mais próximos das duas partes não têm mais dúvidas sobre essa questão. Agora começa uma nova fase da investigação, a de provar a culpabilidade de Domingos Brazão como mandante do crime. E só para encerrar esse assunto de vez, a esquerda ficou tão desesperada com este resultado que chegou a tentar montar uma nova narrativa de defesa, questionando e sugerindo ainda o nome de Bolsonaro como o mandante do mandante do mandante do mandante. Vê se pode isso, cara. Tem gente que não enxerga, tem a cabeça feita e que nem batendo com martelo ela se abre. Então que viva a vida na insignificância de sua escolha.